Senhor. Ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao teu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Vem guardado desse jeito, desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Como é bom seguir os passos de Jesus. Aleluia! Está começando mais uma live. Aleluia! Sejam todos bem-vindos, né? Hoje nós vamos começar a nossa live falando, né, um pouco sobre Ruth e Noemi. Vamos estar falando sobre o relacionamento que essas duas mulheres tinham, né? Sogra e nora, nora e sogra. E vai ser uma bênção. Aleluia. Muitos até colocam, né, em convites de casamento, aquela grande frase famosa, né? Onde tu fores, eu irei. E muitos não conhecem a origem, a história desta mensagem, né? E hoje vai estar juntamente aqui comigo a minha irmã Evani. Aleluia. Vou criar a tela juntamente comigo para falarmos, né, dessas duas mulheres maravilhosas que está na Bíblia. Amém. Amém, Senhor. Boa noite para todas as irmãs que estão conosco, né? Os irmãos, né? Que estão nos acompanhando. E para o irmão Ciene. Boa noite. Boa noite, irmã Vani. Nós vamos ler no livro aqui de Ruth, que vai dizer, Ruth, capítulo 1. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar ao menos por algum tempo nas terras de Moabe. Esses homens se chamavam Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer, e Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram, e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, e permaneceram nestas terras por 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Vamos ler agora no versículo 15. Então Noemi aconselhou: olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para seus deuses. Volta também com ela. Ao que lhe respondeu Ruth: não instas comigo para que te abandones e te deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus
é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver. Se outro motivo que não seja a morte me separe de ti. Aleluia, que história linda, né? Essa história de Ruth e de Noemi. E a gente sabe, né, irmã Ivani, que quando essa história acontece, essa família estava vivendo em um momento de crise, né? Eu gostaria que a irmã falasse, começasse a contar para nós esse tempo em que essa família estava vivendo. É interessante que, assim, eles saíram da casa do pão, né? Porque Belém, todo mundo sabe que Betlehem significa casa de pão. Então, diante da fome que estava na terra, eles, então, partiram para Moabe, né? E a gente, quando a gente fala de fome, a gente abrange um tanto de coisa, né? A gente abrange falta de provisão, a gente abrange também carência, necessidades, né? E escassez mesmo das coisas, físicas, materiais também, né? Não é só aquela fome, né? De comida, mas também a fome de necessidade, de escassez mesmo. Então, Elimeleque, diante dessa situação, o que ele faz? Pega a esposa, os 2 filhos, e vai buscar refúgio onde? Em Moabe. Quer dizer, em terras estranhas, terra que não estava na possessão do Senhor. Né? Um povo inimigo, né? Terra de inimigo mesmo. Lá, né, a palavra nos ensina que Moabe, eu vou buscar aqui nas escrituras, Moabe, em Gênesis, aí, capítulo 19, 30, fala que Moabe é um filho que a filha primogênita de Ló teve uma relação incestuosa com o pai, né? Quando o amor desses irmãos lembram, mas quando o Gomorra de Sodoma foi destruída, Ló sai, então, né, com sua família, a esposa vira uma estátua de sal, todo mundo conhece essa história, né? E aí elas, com medo de não ter descendência, mais de não ter nem homem na terra mais, o que elas fazem? Elas embebedam o pai e têm filhos com o pai. E aí no versículo 37 fala que a primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, que é o pai dos moabitas até os dias de hoje, né? As escrituras nos afirmam isso. Então, os moabitas são esses descendentes desse filho, descendentes de Ló com a sua filha, o primogênito. E as escrituras também nos falam de, não sei se os irmãos lembram dessa passagem lá de Balaão, né? Balaão, quando ele é chamado para amaldiçoar o povo de Israel, eles estão justamente nesse lugar aí, nas Campinas de Moab. Eu acho que é tão interessante porque a palavra de Deus, ela não tem nada por acaso, né? Tudo está alinhado. Por exemplo, a casa do pão, Belém, aonde Jesus nasceu. O pão da vida nasce aonde? Na casa do pão. Isso é tremendo, né? E havia profecias, né, que já indicavam que o Salvador iria nascer, ele iria vir de Belém, né? Belém. E ele toma essa decisão de sair do lugar da provisão para ir para terras inimigas. Sim. E no livro de Sofonias, capítulo 2:8, vou ver se eu acho aqui, mostra que era já um povo amaldiçoado por Deus. Sim. E também em Deuteronômio também fala que os moabitas eles não deveriam entrar nas solenidades, nas assembleias santas do Senhor. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porque não foram ao nosso encontro com água e pão no caminho, quando saís do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar.
Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Quer dizer, Balaão ele tentava amaldiçoar o povo de Israel, mas o Senhor trocava a bênção que estava na boca dele, né? Amando desse Balaque aí, que era rei dos Moabitas, né? É bom a gente saber disso. E assim, se nós pegarmos as escrituras, apesar de eles serem um povo amaldiçoado, Deus é poderoso para transformar aquilo que é maldição em bênção, porque a Ruth fazia parte desse povo. Então, automaticamente, ela fazia parte do povo que era amaldiçoado. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, aprove trazer ela, né, aproximar ela do seu povo. Eu acho isso maravilhoso, né? Irmã Evani, deixa eu só voltar um pouquinho nesse período histórico, porque a gente então identificou que o período dessa história acontece no tempo de Juízes. E eu quero deixar algo que é muito interessante, que vai agregar no nosso conhecimento, que está lá no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10, que houve uma geração, quando Moisés morre, Moisés, Josué, se levanta uma nova geração. E a Bíblia vai dizer que essa nova geração, ela surge, porém, eles não se lembram das orientações do Senhor. Então, a gente vê Moisés ali com os mandamentos, a gente vê Moisés sempre instruindo o povo, corrigindo o povo, falando o que Deus falava com ele para o povo. E aí, Josué, ele vem representando, logo em seguida, depois de Moisés, com esse mesmo procedimento de ensinar o povo. Só que quando Moisés e Josué morrem, o povo se esquece dos mandamentos do Senhor. E a Bíblia vai dizer que essa nova geração que surge, eles começam a viver segundo as suas próprias vontades, né? Vocês podem estar lendo ali no livro de Juízes, capítulo 1, capítulo 2, vai falar sobre isso, sobre essa apostasia. Então, a gente vê que essa família, né, de Elimeleque, de Ruth e Noemi, elas vêm num período em que o povo não estava buscando pela presença do Senhor, né? E aí vem a consequência. Elimeleque sai, né, da direção de Deus, ele sai do propósito, juntamente com a sua família, e vai para essas terras, como a irmã falou, terras que eram consideradas uma terra amaldiçoada, era um povo que era inimigo de Deus. Lá em Juízes mesmo, a gente vê muitas vezes os moabitas se levantando para guerrear contra o povo de Israel. Mas aí, irmã, vamos prosseguir com a história. E aí, Elimeleque morre, e aí, logo em seguida, morre também Malom e Quilion, que eram os dois filhos de Noemi. Mas aí ficam as noras, né? E eu acho interessante essa relação que elas ficaram tendo com Noemi. Comenta aí um pouco pra gente. Sim. A Ruth escolhe, né, seguir a sogra. E Orfão escolhe voltar. Se a gente pensar bem, são duas profissões de fé, né? Assim, uma escolhe a bênção e a outra escolheu ficar onde ela estava, né? Se nós podemos dizer assim. Mas é interessante que também a gente aprende que Orfão, ela caminhou uma certa parte com Noemi. Ela estava voltando com Noemi. Mas ela quis retornar para o seu povo. Enquanto Ruth quis dar continuidade com a sogra. E ela fala uma frase, né, que nós todos já conhecemos, que é a questão de onde tu fores,
ousaria, né? E é muito interessante isso aí, porque a Ruth, ela não só aceita o Deus de Israel, mas ela também aceita o povo da Ruth, da Noemi, aliás. E isso é tremendo, porque é uma coisa que nós precisamos entender e compreender isso, né? Quando a gente fala... Eu acho que já estou passando um pouquinho à frente, né, irmão? Não, pode continuar, Pode continuar. Nessa parte? Porque aí a gente entende que a Ruth, ela foi aproximada do povo de Deus. E como um dia, nós também estávamos no pecado, no engano. A gente estava, como diz as Escrituras, longe do conhecimento das alianças de Deus. Né? E nós somos aproximados. Aí agora não foi por Ruth, mas por Jesus Cristo. Né? Ele nos aproximou do povo de Israel. E é importante a gente entender isso, porque é verdade. Esse conhecimento depende de muitas outras teologias que surgem nas igrejas hoje em dia. Se eu entendo que eu sou um povo separado do povo de Deus, eu estou me enganando, porque lá em Isaías 56, fala que não diga o estrangeiro que for aproximado do meu povo, certamente o Senhor me separará do seu povo. O Senhor não nos separa do povo dele, ele nos coloca junto, nós somos co-participantes das promessas, das bênçãos em Jesus Cristo, né? E isso é muito importante, irmão, a gente ter esse conhecimento. Né? Quando Ruth, ela decide seguir a sua nora, é bem interessante que a gente vê que Noemi ela era do povo judeu e Ruth era uma estrangeira, era uma moabita, então eram culturas totalmente diferentes, elas adoravam deuses totalmente diferentes. E eu acho interessante que mesmo Noemi não estando em Israel, ela continua permanecendo fiel a Deus. Sim. E aí, o que acontece? Ela dá testemunho de vida para suas noras. Aleluia. E aí, essas noras, elas observam, né, o comportamento desta sogra e elas tomam uma decisão de seguir os passos desta sogra. Só que, como você mesmo tinha comentado, as duas, então, decidem seguir juntamente com Noemi para Israel. Só que, porém, aí eu acho que órfã, na hora, no meio do caminho, ela pensa, mas eu acho que a minha expectativa lá em Israel não vai ser muito boa, não. Eu estou acompanhando uma mulher viúva, pobre, nem mais filhos tem. Ela tem que pensar se acha que é melhor ficar aqui na minha terra. Ou acho que vou voltar para os meus pais, vou voltar para os meus deuses. Mas é interessante. Ela trocou a bênção por um prato de lentilha. É praticamente isso que ela fez. Porque ela poderia ter ido, olha, Deus proveu socorro para Ruth, para Noemi, né? Através de um servo dele. Porque se nós falarmos de Boaz era um cumpridor da lei. Você falou no início aí. E naquele tempo, né, no período de juízes, os homens não estavam preocupados em seguir a lei de Deus. Mas Boaz, ele seguia, porque quando ele pratica a lei do resgate, né? A gente está lá em Levítico, já estava previsto na lei do Senhor. Então, ele, como servo do Senhor mesmo, aquele homem temente a Deus, que cumpridor das leis do Senhor, ele vai ali e cumpre a lei do resgate, né? Praticando a justiça, tanto com a sogra quanto com a Ruth, né? A gente não sabe qual seria o destino da órfã se ela tivesse até chegado aí, né, em Israel. Mas certamente se ela tivesse optado também como a Ruth, certamente ela seria abençoada. Eu presumo que seria assim, né? Porque Deus, quando Ele aproxima a gente dele, ele só traz coisas boas para a gente. Ele só pensa
E tudo É uma preparado já questão de de fé, antemão. na verdade, né? Tudo preparado É de uma antemão, questão. porque a palavra também ensina que tanto a mulher desamparada do marido e dos filhos, Deus ouve as orações dela. E isso é importante, quem estiver ouvindo aí, que for desamparado, né, de marido, de filhos, o Senhor cuida de vocês. O Senhor Tem aquela, tem aquela tem passagem cuidado que de vocês. fala, né? Da provisão, lá em Deuteronômio. Tem aquela passagem que fala que Deus, ele já tinha estabelecido uma lei, né, para Moisés, para não deixar nem as viúvas, como os órfãos, os pobres, desamparados, né? Estou procurando aqui a Aqui palavra. no Salmo 146 mesmo, o Senhor fala assim, ó, o Senhor guarda o estrangeiro para o órfão e a viúva. Então, assim, o Senhor já tem de antemão preparações para quem é estrangeiro, já preparou, né, bênção para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva. E, assim, já está preparado. Tudo está na lei dele. É só mesmo É, a gente andar em retidão, em justiça, e principalmente com o olho fixo no nosso Salvador Jesus Cristo, que é Senhor da nossa vida, né? Se a gente é verdade. andar olhando para Ele, né? Certamente Ele vem em nosso socorro. E eu É, imagino com o sofrimento que a Noemi passou, né? De perder os filhos, eu imagino a dor dela, e com certeza, por ela já ter conhecimento do Deus de Israel, ela buscou refúgio nele. Porque Boaz fala, em relação a Ruth, Boaz fala, né, que ela buscou refúgio no Deus de Israel. E isso também é tremendo, porque é o único lugar que nós temos que buscar refúgio é debaixo das asas do Senhor, do Deus poderoso, do Deus de Israel, nosso Senhor. eu lembrei que está em Deuteronômio 24, 19, e no livro de Levíticos também é capítulo 19, versículo 9, onde que essa passagem da provisão de Deus, né, para as viúvas e para os órfãos e pobres. Mas, para a gente estar finalizando, né, a nossa live, tudo se resume em tomadas de decisões, né, irmã Ivani? Tem uma passagem lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, que vai dizer: o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Agora, no verso 39, olha que interessante. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos surgem avante. Assim foi essa tomada de Ruth, né? Ela tomou uma decisão. Primeiramente, ela creu no testemunho da vida da sogra dela ali. Ela creu, falou assim: eu vou seguir o seu Deus. E ela tomou uma decisão de adorar e servir a esse Deus de Noemi. Ela não teve medo, ela foi convicta. E ela falou: não me insiste para que eu te deixe. Eu vou contigo. Aonde você morreu, eu vou morrer. Aonde você morar, eu vou morar. Eu acho muito lindo essa história dessa nora com essa sogra. Hoje em dia, a gente vê muitos conflitos, né, entre sogras e noras, né? Aquela disputa. Mas, na verdade, nós temos que ser aliadas uma das outras, né? Temos que pedir o Espírito Santo para nos dar sabedoria para convivermos, né? Porque é propósito do Senhor da gente cuidar da nossa casa, da nossa família. Irmã Ivani, gostaria que você fizesse uma oração por todas as pessoas que entraram na nossa live, por todos que estão aqui ao vivo junto com a gente, que você fizesse uma oração para abençoar essas pessoas. Nós temos ainda um tempinho? Eu queria falar um pouquinho mais. Tem ainda um tempinho? Não. Nós temos 5 minutos. 5 minutos. É só para falar mesmo dessa questão aí de aceitar o povo de Israel, da gente ter esse entendimento, né? Igual lá em Romanos 11, 13, diz que nós somos enxertados em meio do povo de Israel, né?
e nos tornamos participantes da raiz e da seiva da oliveira. E Paulo ainda orienta a gente, não glorie os ramos, não te glories contra os ramos, quer dizer, eles são os ramos que foram quebrados nesse momento, para que a igreja entre em sua plenitude, né? E isso é importantíssimo a gente saber, né? E nós não devemos gloriar, porque não somos nós que sustentamos a raiz, é o que está escrito, né? Mas é a raiz que nos sustenta. E É verdade. também Paulo nos orienta que nós não nos ensoberbeça, né? Mas que nós temamos. Esse texto também diz que Deus é poderoso para enxertar de novo. E quando os da casa de Israel forem enxertados de novo, vai haver vida dentre os mortos. Eu acho isso tremendo. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos num momento, né, irmã? Todo mundo já sabe do contexto que nós estamos vivendo, né, em relação a guerras e tudo mais. E nós, igreja, nós precisamos nos levantar enquanto igreja em favor de Israel. Porque nós entramos na promessa, por meio de Jesus Cristo. Mas eles ainda vão entrar. E nós precisamos clamar para que eles entrem, né? E isso vai acontecer, né? A gente sabe, porque Deus sempre está no controle de todas as coisas, a gente não precisa, né, ficar preocupado com muita coisa, não. Mas precisamos entender essa questão, né? É verdade. E o que aconteceu com Ruth, eu gosto falando, é que ela foi aproximada do povo de Deus. E agora ela passa a participar das mesmas bênçãos, né, que já estão de antemão preparados para nós. Né? E da mesma forma, nós, como fomos aproximados, não por Noemi, mas pelo Filho de Deus, né? E por fim, irmã, tem uma mensagem bíblica também nesse texto de Ruth, que me chamou muita atenção, e eu queria proferir essas palavras sobre todos aqueles que estão assistindo nesse momento, porque essas palavras foi Noemi falando com Ruth. Espera, minha filha, até que saibais em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Por que eu quero proferir essas palavras? Porque nós sabemos que o nosso Deus, ele não dorme e ele não descansa, né? Ele não dorme, não descansa, o guarda de Israel. E ele é maior do que Boaz. Se Boaz não descansava, imagina Jesus, né? E Apocalipse 3 fala que eis que eu venho sem demora, guarda o que tem, que ninguém tome sua coroa. 2 Pedro 19 diz, o Senhor não demora em cumprir sua promessa como alguns julgam. Hebreus 10, 37, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir não tardará. Então, queria falar com os irmãos que estão nos ouvindo, que eles não desanimem em nada, que esperem, porque o guarda de Sião não dormita e nem descansa, ele virá em nosso dia, viu? E para encerrar a oração, né? Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, nós te damos graças, Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus, sobre os céus, a terra e tudo que há. Reconhecemos que o Senhor é soberano e detém a honra, a glória, a força, o poder e o domínio de eternidade a eternidade. Nós reconhecemos que não passamos de pó, Senhor, mas ainda assim, o Senhor nos declara pela boca do seu Filho Yeshua que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por nos sustentar até aqui. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua misericórdia em Jesus Cristo, nosso Redentor. Eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de falar em teu nome esse tão temido e tão grandioso. Obrigada pela vida de cada um que se dispôs de seu tempo, Senhor, na busca de conhecer mais do Senhor. Dá-nos sabedoria, Senhor. Dá-nos discernimento. Ensina-nos pelo teu Espírito, Senhor. E que o teu nome seja engrandecido pelas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, irmã. Viu? Eu queria também agradecer. Aí o canal está escrito, né, na Bíblia, devocional, na pessoa da irmã Eucilene. Obrigada, viu, irmã, por me dar essa oportunidade. Viu? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós também estamos muito felizes por essa oportunidade. Foi bênção. E é tão bom, foi tão rico, né, a gente falar
porque muitas vezes a gente lê a palavra, mas muitos não têm aquele conhecimento da parte histórica, né? Dos costumes, e isso é muito bom, né? Eu agradeço imensamente a irmã Ivani por esta oportunidade, que Deus continue te abençoando, tá bom? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco, que Deus abençoe grandemente. E para finalizar, quero deixar um versículo que está em Josué 24, verso 15. Porém, se não vos parecer bem servir ao Senhor, escolhei agora a quem queres servir, se as divindades às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, e até a próxima live.